E aí, jejum e sexo andam juntos? Esse assunto trouxe muita dúvida lá na minha outra plataforma. Eu postei um vídeo falando sobre jejum para a vida de casal e eu percebi dúvidas ali nos seguidores. Então eu tô aqui trazendo esse assunto no YouTube porque a plataforma aqui nos permite falar de forma ampla porque fornece pra gente um tempo maior, contrário da outra. Então a gente lança pedacinhos do assunto e fica incompleto, as pessoas ficam em dúvida. Isso é normal. Então eu quero perguntar para você, você já refletiu sobre isso? Já tem uma opinião formada sobre isso? Se dentro da vida ali do casal cristão, o jejum necessariamente tem que vir com abstinência sexual, é óbvio que a gente não tem que tirar essas coisas da nossa cabeça, porque a nossa régua sempre será a palavra de Deus, sempre será a Bíblia. Então a gente tem que recorrer à Bíblia e ao entendimento para a gente poder taxar uma palavra sobre isso. Eu sou Priscila Ramos, esse é um canal cristão, é um canal para divulgar o reino de Deus e voltado para o casal, para a família. Assuntos concernentes à vida familiar, à vida conjugal serão tratados aqui. E você seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação para estar acompanhando por dentro de tudo que a gente vai tratando aqui. Porque a palavra de Deus precisa ser estudada, precisa ser divulgada, ensinada. Todos nós estamos aprendendo. Amém? Fica aqui comigo, vamos lá. Nada melhor do que irmos para a palavra de Deus. Então, convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. O apóstolo Paulo nos disse assim: não vos defraudeis. Em outras versões está escrito: não vos priveis um ao outro, exceto se com consentimento, por algum tempo, para que se deem ao jejum e à oração, e ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Então, veja bem, eu quero entender que Paulo foi perguntado, embora aqui não esteja escrito, mas eu quero entender que Paulo foi perguntado, questionado ali, pelos cristãos de Corinto. Vamos aqui então imaginar uma cena. Um marido chegando para o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu quero ter uma vida mais íntima com Deus, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero ter uma vida santa. Olha, apóstolo, me diz, eu tenho que continuar fazendo sexo com a minha esposa ou eu posso tirar um tempo onde eu vou me dedicar à oração, ao jejum e não ter relações com ela? Acredito eu que Paulo então decidiu, mediante a esses questionamentos, escrever assim. Ele disse: vocês não devem se privar. Tem outro assunto aqui, ó, embutido. Concernente à vida íntima. Marido e mulher que tem deixado de lado a vida sexual. Vocês estão cometendo um pecado. Então Paulo vem e diz: olha, não vos defraudeis ou não vos priveis um ao outro. Exceto, esse exceto aqui é que nos faz entender que o apóstolo Paulo entendia o seguinte, que um jejum ali completinho seria sim com a abstinência sexual. Porque ele disse assim, exceto com, presta bem atenção nisso, nessas duas condições, com o consentimento, com a concordância mútua. Concordância mútua. Ou seja, os dois da relação têm que ter o entendimento e têm que estar de acordo. Então não adianta eu querer fazer o jejum. Mulher, fica aí, que eu estou me consagrando. Eu vou deixar você por um mês porque estou em jejum. Não tocarei em mulher. Ou o contrário, a esposa chegar pro marido e falar: bem, o quê? Olha, um mês, hein? Um mês sem ter relação. Por quê? Porque eu tô no jejum, tô na consagração. É só lá, ó, eu e o Senhor, tete a tete. Não se meta nisso, viu, marido? Fica na tua aí, Zé. Não vem. Tem sabedoria nisso? Não tem. Então Paulo foi cauteloso, ele disse: não vos priveis, ou seja, não cessem de ter relação sexual. Já tá dizendo aí que casamento tem que ter, ó, tem que ter intimidade. Aí ele disse assim, ó: não priveis um ao outro, exceto para que vocês retirem um tempo para orar, se dedicar à oração e jejum, mas tem que haver a concordância. Vamos para uma realidade assim, a esposa crente, que tem muito isso, a esposa é cristã e o marido não. Como essa esposa cristã vai decidir fazer um jejum de 3 dias, de uma semana, e tirar todo o alimento dela e mais a vida sexual? Não, ela vai prejudicar o casamento dela. Então ela precisa conversar, porque nós temos mulheres que elas são casadas com homens que são amigos do evangelho. Eles gostam de ir ao culto, eles apoiam a mulher a orar. A mulher pode até conversar com esse marido, se ele for um marido compreensivo, porque toda mulher sabe o marido que tem. Sim ou não, mulheres? Nós sabemos. Então, se o seu marido é aquele marido que ele não é chegado ao evangelho, ele não gosta, mas ele não implica de você
você ser crente, não. Não implica, isso já é uma benção. Mas enfim, com esse marido você não vai arrumar treta. Você não vai, minha irmã. Você vai fazer o seu jejum, vai tirar carne, vai tirar comida, vai tirar água, vai orar, mas vai ter sua vida íntima com o seu marido. Por quê? O Senhor já nos ensinou que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Isso está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Ali, Deus está mostrando o princípio da obediência, que vem primeiro, vem antes do sacrifício. Então, para que você vai sacrificar e vai estar desobedecendo? Porque a própria Bíblia diz que a mulher, nesse mesmo capítulo aqui de Coríntios, ó, no verso 3 aqui, ó, capítulo 7 de 1 Coríntios, verso 3, o marido cumpre a sua obrigação conjugal para com a sua esposa. E da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido também, semelhantemente, o marido também não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Ou seja, você tá ali com um marido não crente que não tem entendimento disso, mas ele continua sendo o seu marido. Então, você não pode privá-lo do desejo dele sobre o seu corpo, porque o seu corpo agora é para o desejo dele e o dele também para o seu. Ali, ó, mesmo nível de igualdade que Jesus colocou, né? Deus falou isso, estabeleceu isso através da vida de Paulo. Então, vale mais o teu jejum sem a comida, sem a água, seja lá o que for que você tirou, com o sexo mantido com o seu marido em obediência, do que você fazer sem sabedoria e cometer tolice e o seu jejum não valer de nada. Então, por isso, é um depende. É depende. Se tem concordância, os dois têm entendimento sobre isso, os dois estão em acordo e vão se retirar para orar, maravilha, amém. Eu entendo que esse jejum é bastante completo, mas ele não vai deixar de ser abençoado quando você está fazendo sexo por causa da obediência, por causa da sabedoria. Você está fazendo sexo com o seu marido, mesmo estando naquela semana de jejum. Por quê? Porque você está obedecendo a palavra, que o seu corpo é para o seu marido. E você tem que cumprir, você deve isso a ele. Por isso Paulo fala, não vos priveis, não vos defraudeis, exceto por esse motivo, mas sob duas condições. Quais são as duas condições? Ó, não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento por algum tempo, para que, olha a segunda condição, por algum tempo. Então não vem com essa história que eu tô jejuando 1 mês, 2 meses e eu não farei sexo. Você vai colocar o seu cônjuge sob tentação. Não sou eu que tô falando, é a palavra que tá falando aqui, ó. O apóstolo Paulo, não vos defraudeis um ao outro, exceto com consentimento por algum tempo, para que se deem ao jejum e à oração. E ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Nós temos obrigação com o nosso cônjuge. Eu sei que o feminismo e o movimento ideológico aí fora não gosta que a gente diga isso, mas eu estou falando aqui para cristão, para mulher cristã. Essa palavra serve para o marido cristão, que a mulher não é cristã, serve também para os dois. Mas eu estou focada aqui no casal cristão. Queridos, vale mais a obediência. E você, para fazer jejum e consagração, se você está em obediência, ele tem muito mais valor. Esse jejum é recebido. Esse jejum agrada a Deus. Mas não adianta você atropelar, fazer uma coisa boa, atropelando os outros princípios. Entende aonde eu tô querendo chegar? Ah, eu quero ser mais santo, mas você está privando o outro. Você está em desacordo. E reino de Deus é o quê? É unidade. E o casal precisa andar em unidade. Se o seu marido está de acordo, faça jejum também de sexo durante esse período de consagração, contanto que não seja um período longo, 2, 3 meses direto. Isso não é sábio. Isso não é legal. Mas eu espero que você esteja entendendo o que eu tô colocando aqui. Qual é a resposta então, pastora? O jejum pode ser feito sem abstinência sexual? Pode, dentro dessas condições que eu disse. Agora, o melhor é quando tem o entendimento das duas partes e você pode se abster de tudo. Por quê? Porque sim, gente. Por que então nós abriríamos mão do ato sexual, se o sexo é santo? O sexo é santo e tem que ser feito. E Deus quer que seja feito dentro do casamento. Deus não quer que você fique negando o sexo para o seu marido ou para sua esposa. No entanto, é sim uma forma de prazer carnal. É uma necessidade carnal e atende os prazeres carnais. Embora o sexo seja bênção e abençoado por Deus dentro do casamento. Ele não deixa de ser o quê? Uma delícia para o corpo.
assim como a comida. A comida são delícias, né? Ela traz prazer. Você come um bombom, você come aquela picanha, isso gera em quê? Isso gera o quê em você? Prazer, né? Então nós estamos abdicando dos prazeres da carne. É por isso que nós também retiramos o sexo, porque sexo está ligado diretamente a prazer. Então, se nesse momento nós queremos que a carne não tenha prazer, nós retiramos o sexo, retiramos o alimento e deixamos a carne perecer. Mas tem que ser a nossa carne perecer e não a carne do outro. Por isso que quando envolve o marido, ele tem que estar em acordo, porque o sacrifício tem que custar para você e não custar para o outro. A oferta é sua, a consagração é sua. Então só vai valer se tem o aval do parceiro, tá? E não vale aquele aval de bico, não. Ah, faz então o teu jejum. Não, já mostrou que não quer. Ele já mostrou que não quer que você faça jejum de sexo. Então faça só o de alimento e Deus vai receber o seu jejum como um incenso agradável. E você vai ser abençoada. E você será fortalecida no Senhor. Porque vale mais a obediência que o sacrifício. Eu espero ter esclarecido esse assunto que eu julgo muito importante. E façam jejum, porque jejum faz com que a nossa carne deite ao pó, se lembre que ela é pó e que para lá ela vai voltar. E deixa o nosso ouvido espiritual mais aberto, mais aguçado para o Senhor. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Não se aparte da Bíblia, não se aparte da palavra. Um beijo no coração. Fique na paz.